Boa noite. Eu comecei a nadar com 40 anos, né? Aprendi a nadar em 2008. Era um sonho de infância aprender a nadar, mas eu nunca nunca tive chance de aprender. E quando eu me mudei, eu morava no Rio, né, capital, no município. Quando eu mudei aqui para Campos, que eu coloquei, né, meus filhos para aprenderem a nadar, eu pensei assim, bom, agora ou vai ou racha, né? Eu vou entrar junto com eles para aprender. Então, eles aprenderam e eu aprendi junto. E eles aprenderam e foram depois fazer outros esportes, se dedicaram a outros esportes, e eu continuei na natação. Desde criança, sempre fui apaixonada, via competição de natação na TV, achava a coisa mais linda. E, assim, né, em 2010, 2008, 2009, eu comecei, na verdade, em 2008 eu aprendi, né? Mas eu sempre fui fascinada também pela natação no mar, eu achava lindo. Eu morava em frente à praia, ali perto da praia, e achava lindo as pessoas nadando no mar. Eu dizia, nossa, né, que máximo a pessoa ter essa aptidão aí, saber nadar no mar e tal. E aí, em 2011, eu participei da minha primeira competição no mar, que foi a Travessia dos Fortes. É interessante que hoje a gente vê o pessoal estreando aí nos 500 metros, no 1 quilômetro, e na época você não tinha muitas competições mais curtas, assim. Em geral, em águas abertas, as competições eram maiores. E eu estava acostumada a nadar distâncias longas em piscina, né? Eu gostava de rodar, como a gente fala hoje, né? Eu gostava de nadar bastante. Então, minha primeira competição foi a Travessia dos Fortes, em 2011, e de lá para cá eu continuei, né, competindo em fiz vários Rei e Rainha do Mar. Esse ano tive lá no Aloha Spirit, então participei de algumas competições da MASF também. Fui até Praia do Forte para participar da competição do X-Terra, ali, maravilhoso também o lugar. E aí, assim, esse ano, né, no início do ano, eu falei assim, poxa, eu queria aumentar um pouco a distância, começar a nadar distâncias maiores. E aí eu botei como meta, né, como alvo, tem um alvo distante, maior, que é nadar o Leme ao Pontal. Né? Eu vou chegar lá. Mas, para esse ano, né, eu busquei a assessoria do Samir Barel. E, assim, se teve uma coisa que a pandemia trouxe de positivo, foi o acesso remoto que a gente tem a vários profissionais, como o Zé, como o Samir, e busquei na assessoria dele para começar a treinar em piscina, já focando nos 10 km. Tá bom. Então, em termos assim de técnica, em termos de preparação, e aí, assim, até ali estava tudo indo bem. Só que, ao longo desse ano, eu tive alguns episódios assim de ansiedade muito grande antes da competição, que era uma coisa interessante. Isso não acontecia no início. Logo que eu comecei, eu ia para nadar tranquila, assim, eu não ficava muito ansiosa. À medida, eu acho que a gente vai pensando em tudo que a gente arrisca quando a gente entra na água, né? Aí eu acho que não sei se surge uma cobrança também em relação a terminar a prova, mas essa ansiedade pré-prova começou a me atrapalhar a ponto assim de umas 2 provas que eu me lembre, eu não consegui dormir à noite e eu estar tão cansada que eu não consegui participar da prova porque eu estava muito cansada em virtude de não ter dormido. Então, assim, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso, mas não sabia muito bem o que ia fazer. E aí eu acompanhei, né, o Zé quando ele fez os 72 km lá no Leme Pontal Leme. E, assim, quando ele chegou no Pontal, que ele já tinha nadado os 36 quilômetros, né, que ele ficou olhando assim com uma serenidade enorme para a água, uma calma. Parecia que ele estava inteiro, não parecia que ele tinha nadado os 36 quilômetros. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero essa serenidade, eu quero essa tranquilidade, eu quero ficar menos ansiosa. O que esse cara fez
né, para conseguir chegar aí nessa. E eu falei assim, quando ele chegou no ponto, eu falei assim, gente, ele vai voltar, ele vai conseguir voltar até o Leme, porque a fisionomia dele está uma fisionomia serena. Não parece que ele andou os 36 quilômetros, eu quero saber o que ele fez. Aí comecei a acompanhar, né, no Instagram e vi que ele era treinador mental. Falei, gente, tá aí, é isso que eu preciso. Aí, quando ele fez a batalha nadou a batalha de Rand na Espanha, ele começou a falar, né, que ele ia abrir para o treinamento mental, abrir inscrições e tal, e eu entrei em contato com ele e me inscrevi, né, para a gente começar a fazer aí esse treinamento. Aí eu comentei com ele, conversei, né, sobre o que eu sentia no pré-prova, o que eu queria trabalhar e etc. E aí a gente começou a desenvolver, né, as sessões de treinamento mental baseado nisso daí. E, assim, logo nas primeiras, eu já comecei a sentir uma diferença, né? E, assim, o que eu acho bem interessante, uma coisa que a gente até já comentou, é muito bom você poder falar de natação com quem nada e passa pela mesma coisa que você. Então, assim, é muito bom a gente poder falar de natação, né, com quem passa pelas mesmas coisas que a gente. Então, esse, para mim, é o primeiro diferencial. E o segundo é que esse treinamento mental, na verdade, é uma busca de autoconhecimento, né, grande. Então, foi interessante que logo nas primeiras sessões, nas primeiras conversas, né, a gente percebeu, ele me levou a perceber, por que eu ficava tão ansiosa? Porque eu pensava assim, gente, eu já fiz prova de concurso, eu sou professora concurso. Não, eu estava falando aqui que eu não fico nervosa para quase nada, né? Já fiz prova, já preparo aula. Por que no treino eu treino muito tranquila? Por que essa ansiedade na hora que eu vou entrar no mar? E aí a gente percebeu que era tudo uma questão de controle. A minha necessidade de ter controle sobre todos os aspectos da situação. Quando eu estou fazendo prova ou quando eu estou elaborando uma aula, são coisas que só dependem de mim e eu tenho controle sobre todos os fatores que envolvem aquela situação. Quando eu vou para o mar, isso não acontece. Eu não tenho controle de tudo o que envolve. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ficar muito ansiosa por conta de previsão, que o mar não ia estar muito bom, ou que a água ia estar muito gelada, né? Ou que ia ter alguma correnteza contra. Então, na verdade, tudo girava em torno de controle. E aí a gente foi atrás de pensar assim, olha, você não vai conseguir controlar tudo, mas o que você consegue controlar? Você consegue controlar o seu desempenho durante a prova, você consegue controlar a sua respiração, você consegue controlar a sua frequência de braçadas, o que você pode fazer antes da prova, quais são as estratégias, qual é o ritual que você pode fazer antes da prova, para você ir para a prova mais tranquilo. Então, isso tudo, né, logo assim, nas primeiras sessões, eu já fui notando muita diferença. E a gente foi conversando, né, ao longo das provas que eu ia fazendo, e o que eu achei muito interessante nessa prova dos 10 quilômetros é que, assim, eu não vou dizer que eu não estava nervosa, seria mentira, mas a minha ansiedade pré-prova foi muito diferente do que era antes. Porque, na verdade, a minha ansiedade era assim, eu quero nadar logo. Eu estou pronta, eu treinei, né? Eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance. Eu estou pronta, eu quero nadar de uma vez. Então, assim, a ansiedade pré-prova dessa vez foi tipo assim, eu quero fazer logo isso, eu quero nadar logo os 10 quilômetros. E foi assim, aquela ansiedade boa, sabe? Aquele frio na barriga bom, que não te impede de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, assim, não houve momento antes da prova que eu pensasse assim, eu não vou conseguir, ou eu não sei se eu vou fazer, eu não sei se eu vou completar. Eu fui para essa prova com a certeza de que eu iria conseguir
completar, porque eu estava preparada fisicamente, né? Estava treinada, e eu botei na minha cabeça assim, Carla, é um treino que são 4 de 2.500. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Né? E, sim, foi uma estratégia que deu certo.